Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa aula de número 28. Como vocês observam aí, vamos falar um pouco mais sobre as principais características naturais da América Latina. E hoje a gente vai ver a questão dos recursos hídricos, como eles estão distribuídos, suas principais características e a relação que há entre os recursos hídricos, o clima e principalmente o relevo. Esse conteúdo está disponível para vocês da página 14 até a página 17, junto com o assunto de relevo que nós vimos na aula anterior. Então é importante que, ao final dessa aula, vocês façam a leitura, realizem as atividades e, surgindo qualquer dúvida sobre o assunto, falem comigo lá no Instagram. Lembrando que a aula de hoje ela vai ter parte 1 e parte 2. Então, não esqueçam de ver a segunda parte do vídeo. Então, para a gente relembrar um pouco do que a gente tinha visto na aula anterior, devido à grande extensão do continente latino-americano, ele possui uma grande diversidade em suas formas de relevo. E dentro dessa diversidade, as formas que predominam, como a gente viu, são as planícies, os planaltos e as cadeias de montanhas. Considerando essa vasta extensão territorial que a gente observa nessa imagem, e essa diversidade nas formas de relevo que a gente também encontra dentro do território, ele pode ser dividido então em três conjuntos. E aí nós temos o conjunto oriental ou leste, o conjunto ocidental ou oeste e o conjunto ali da área central. Em cada um desses conjuntos predominam uma das formas de relevo que nós vimos anteriormente, e eu já comentei com vocês na aula passada, como por exemplo, aqui em toda a parte oeste do continente, a gente vai ter o predomínio das cadeias de montanhas. Na parte central, nós vamos ter o predomínio das planícies e na parte leste, nós vamos ter o predomínio dos planaltos. Mas vale lembrar que, apesar de em cada um desses conjuntos ter uma forma de relevo predominante, não quer dizer que outras formas do relevo não aconteçam em cada um desses conjuntos, como por exemplo, aqui na parte leste, nós temos o predomínio dos planaltos. Porém, a gente vai ter algumas estruturas de relevo aqui com características montanhosas, como, por exemplo, a Serra do Mar, que eu havia falado com vocês, e em todo o litoral brasileiro nós vamos ter áreas de extensas planícies. E aí eu trouxe o exemplo para vocês no caso de Recife. Então percebam que existem formas de relevo que predominam em cada um desses conjuntos, mas elas podem se repetir em alguns outros também, ok? Bem, com relação à diversidade do continente latino-americano, nós vimos que, considerando a vegetação, o clima e o relevo, a gente viu que o continente ele apresenta uma grande diversidade. Já com relação aos recursos hídricos, nós vamos ver que há uma extensa rede hidrográfica aí banhando todo o território. Isso se dá justamente por conta da grande quantidade de rios extensos e volumosos que existem dentro dessa porção do continente. E claro que isso vai gerar grandes bacias hidrográficas nessa região e que nós iremos falar um pouco mais adiante. Tá? E essa vasta rede hidrográfica que há dentro da América Latina, ela tem duas consequências aí, duas características que são responsáveis por essa vasta rede hidrográfica, que é justamente o clima da região e também o relevo. Então percebam que é interessante que todas as informações sobre a hidrografia que vocês forem observando aqui na aula, vocês associem e lembrem também das características climáticas de cada uma das regiões, tá certo? Porque elas são fundamentais para que a gente compreenda do porquê dentro do território a gente tem a presença de rios extensos e volumosos e uma rede hidrográfica muito densa. E aí, para que vocês possam relembrar, o conceito de bacia hidrográfica nada mais é do que uma determinada região que é drenada por um rio principal e seus afluentes. Mais à frente eu vou mostrar um pouco mais para vocês as principais redes hidrográficas que a gente pode encontrar dentro dessa porção do continente americano. Aqui ao lado aparece para vocês um mapa que mostra aí o mapa físico da América Latina. E aqui, destacando principalmente toda essa área que compõe a América do Sul, vocês estão vendo aqui algumas linhas em azul. As linhas em azul são rios
grandes rios que existem dentro do território aí da América do Sul, tá certo? Então, é justamente sobre essa diversidade, esses recursos hídricos distribuídos no território que nós iremos falar mais na aula de hoje. Vertentes da América. Como a gente tinha visto no mapa, eu havia mostrado para vocês, o território ele possui uma vasta rede hidrográfica, uma extensa rede hidrográfica, como vocês podem observar aí nessa imagem. Devido a essa vasta rede hidrográfica, ela pode ser dividida então em diferentes vertentes. Então aí nós vamos ter a vertente do Ártico, a vertente do Pacífico, vertente do Golfo do México e vertente do Atlântico. Mas afinal, o que vem então a ser a tal da vertente? Como vocês observam aí na tela, a vertente nada mais é a direção aonde a água do rio ela vai desaguar, ou seja, para onde a água do rio corre, onde vai ser a sua foz. Tá? Esse mapa ele mostra então aí essa divisão dessa vasta rede hidrográfica que há dentro do continente americano como um todo, mas especificamente da América Latina que nós estamos falando. Cada uma das cores ela representa então uma vertente hidrográfica. Por exemplo, essa marrom aqui ela representa a vertente do Ártico, que a gente não vai falar muito sobre ela porque ela não faz parte da América Latina, tá? E aí nós temos a vertente do Pacífico, representada por toda essa região aqui em verde. A vertente do Atlântico, mostrada aqui, representada por essa cor em amarelo. E a vertente do Golfo do México, por essa área aqui em lilás. Então percebam que nada mais é, em outras palavras, o que é que esse mapa está dizendo para a gente. Está dizendo que os rios dessa região aqui em amarelo tendem a ter a sua foz no Oceano Atlântico. Os rios dessa porção, dessa área aqui verde, têm a sua foz no Oceano Pacífico e dessa área aqui em lilás, eles têm a sua foz aqui justamente nessa porção, conhecida como Golfo do México. Tá ok? Então, vertente nada mais é do que a direção em que a água do rio ela vai seguir. E aí nós vamos caracterizar agora cada uma dessas vertentes. E aí, primeiramente, nós temos aí a vertente do Ártico, destacada aí nessa imagem. É importante que vocês percebam que cada uma dessas vertentes, ela vai ter um rio importante nessa região, tá? E essa direção que o rio segue em cada uma dessas vertentes é justamente em função do relevo, porque as nascentes geralmente vão ocorrer, né, na área mais adentro do continente, e vão ter seus caminhos ligados aí ou para o Oceano Pacífico, ou para o Golfo do México, ou para o Oceano Atlântico, ou para o Oceano Glacial Ártico. Então, a direção que o rio segue, ela é em função do relevo, qual foi aí que permitiu a origem desse curso hídrico, tá? Desse rio. Então, aqui nós temos que a vertente do Ártico vão predominar rios que nascem nas montanhas rochosas ou no Planalto Canadense, tá? E desaguam no Oceano Glacial Ártico. E uma grande característica dos rios dessa vertente é que elas passam grande parte do ano aí congeladas, devido às baixas temperaturas nessa porção aqui mais ao norte do continente americano. E dentro das bacias hidrográficas, dentro dos rios que mais se destacam dentro dessa vertente é justamente o rio Mackenzie, como vocês observam aí no texto. Vertente do Pacífico, né? Os rios dessa vertente, destacadas aí no mapa para vocês, são geralmente pequenos e encachoeirados. Agora, por que isso acontece? Como eu tinha falado com vocês, justamente nessa porção aqui do continente americano, América Latina, América Central e América do Norte, a gente tem o predomínio aí de uma forma de relevo que são as cadeias de montanhas, ou seja, as maiores altitudes do continente vão ser encontradas nessas porções do relevo, em toda essa região. E aí o que acontece? Como os rios que nascem nessa região nascem em áreas muito elevadas do relevo, muitos deles vão formar longas cachoeiras, né, até a sua foz. E são rios pequenos justamente porque grande parte do seu curso são de cachoeiras, e como essa porção do relevo que eu havia comentado com vocês, ela chega muito próxima do Oceano
Oceano Pacífico, o rio ele vai percorrer um caminho muito curto até chegar à sua foz. Então é justamente por isso que são rios pequenos e encachoeirados. E aí, como vocês estão observando aí, quase sempre desce das montanhas do oeste do continente americano em direção ao oceano. Destacam-se aí dois rios importantes, o Rio Sacramento e o Rio Colorado. Vertente do Golfo do México, tá? Observem aí o destaque aí no mapa também qual é essa vertente, tá? Então, diversos rios desaguam aí no Golfo do México. Destaque aí em especial para o rio Mississippi, tá? E aqui nós temos então o Mississippi, ele nasce então perto dos Grandes Lagos e corre para o sul, tá? Atravessando então uma grande planície que leva o seu próprio nome, tá? Entre seus afluentes merecem aí alguns destaques, justamente o rio Missouri na margem direita e o rio Ohio na margem esquerda, tá? Então, nessa região aqui nós temos justamente esses três principais rios que desaguam então no Golfo do México, o rio Mississippi, tá? E apenas a título de informação para que vocês possam relembrar, nós temos aqui a definição do que vinha a ser um golfo, essa formação que vocês observam em destaque aqui no mapa, e onde vocês podem visualizar o nome, tá? É uma porção do mar ou do oceano rodeada por uma porção de terra. Então, formam justamente essa estrutura aqui, conhecida como golfo. E por último, aí nós temos então a vertente do Atlântico, né? Ela se destaca então por ser a vertente mais extensa, tá? E importante do continente americano como um todo, tá? E possui um maior número de bacias hidrográficas, ou seja, a maior número de rios vão estar concentrados na vertente do Atlântico, tá? E destacando aí as suas duas maiores bacias e principais, que é a bacia amazônica e a bacia Platina, tá? Que fazem parte dessa vertente, e a gente vai falar sobre ela mais adiante. Na América do Sul, há uma grande importância do uso dos recursos hídricos, sobretudo para a geração de energia. E isso tem uma outra relação, então, também com o relevo da região. Como a gente sabe, a gente tem uma grande ocorrência de rios de planalto na América do Sul. E, devido a isso, é que possibilita a construção de usinas hidrelétricas para a geração de energia. Então percebam que como a questão hidrográfica ela está intimamente ligada à questão do relevo. Bem, então só recapitulando o que vimos anteriormente, antes de chegar nessa questão das bacias hidrográficas, vimos que a rede hidrográfica dentro da América Latina ela é bastante vasta devido a rios extensos e volumosos, isso influenciado pelo clima e pelo relevo. Devido a essa vasta rede hidrográfica, a gente pode dividir ela em 4 regiões distintas, em 4 vertentes. Vertente do Atlântico, vertente do Pacífico, vertente do Golfo do México e vertente do Ártico. Para a América Latina, a gente considera apenas a vertente do Golfo, do México, do Pacífico e do Atlântico, tá? E em cada uma dessas vertentes, nós vimos que cada uma delas tem um rio principal, um rio que mais se destaca, o rio principal de cada uma dessas vertentes. Bem, então, sobre as bacias hidrográficas que mais se destacam dentro dessa porção do continente americano, na América Latina, que já estamos falando sobre ela, temos aí a bacia do rio Orinoco, que ele drena parte do domínio da floresta amazônica, tá? E parte da Venezuela. O rio principal dessa bacia hidrográfica é justamente o rio Orinoco. Uma outra coisa importante é que as bacias hidrográficas elas tendem a receber o nome do principal rio, tá certo? Então, quando vocês virem a bacia do Orinoco, vocês sabem que o nome do principal rio dessa bacia hidrográfica é justamente Orinoco. E assim vale para outras bacias hidrográficas, tá? E tem as suas nascentes nos planaltos das Guianas. Destacado então aqui no mapa, ó, nessa porção em amarelo, a área da bacia hidrográfica do rio Orinoco. Lembrando que a bacia hidrográfica ela tem o seu rio principal e os seus afluentes, tá ok? Lembrando, pessoal, que essa é a parte 1 do vídeo, tá? Eu vou finalizar agora e peço que vocês assistam aí a parte 2, continuação, tá certo? Então,
Tchau, tchau. Até a segunda parte.